um clássico com casa cheia na Vila Belmiro, né? Pela primeira vez, um clássico aqui de São Paulo, com a capacidade máxima liberada. E foi um clássico de dois lados bastante distintos, né? O Palmeiras brigando na parte de cima da tabela, ainda sonhando com o título brasileiro, e o Santos na luta contra o rebaixamento, brigando também com a ausência de vários jogadores. O de última hora foi o Diego Tardelli, que acabou tendo um problema de virose momentos antes da partida e por isso foi cortado do jogo. E a gente viu em campo um Santos bastante apático, um Santos sem ideias, um Santos bastante recuado contra um Palmeiras que teve o jogo nas mãos o tempo inteiro. Teve um gol anulado do Rony, mas na sequência, menos de um minuto depois, acabou marcando ele, Rony, o primeiro gol da equipe do Palmeiras e depois um golaço do Rafael Veiga, que vem se destacando como o melhor jogador do Palmeiras nessa temporada, e o Abel Ferreira, que acreditou no Rony. O Rony tinha marcado apenas um gol nos últimos 12 jogos pelo Palmeiras, ele insistiu com o Rony numa posição diferente, jogando mais centralizado, porque agora o Abel está com o Scarpa e o Rafael Veiga à disposição, e os dois jogando no setor de criação. E o que a gente pôde perceber é que o Santos, com muitos jovens, acaba sofrendo muito com a forma física dos jogadores mais experientes e o mau momento também. Por exemplo, o Marinho não vem bem. A última vez que o Marinho marcou um gol foi no primeiro turno contra o Palmeiras. Há 16 jogos ele não marca um gol com a camisa do Santos. Foi muito mal ontem. O Carlos Sanches, que é um jogador muito experiente, um dos mais experientes desse atual elenco do Santos, depois que ele se recuperou de uma cirurgia no joelho e que ele voltou a jogar, ele não é o mesmo. Entrou ontem no segundo tempo, mas não conseguiu dar uma dinâmica maior para o time. O Madison, que apesar de novo ainda é um dos destaques desse time do Santos, vinha fazendo boas partidas, dessa vez não foi bem, não foi o mesmo Madison, por exemplo, da vitória contra o Atlético Paranaense em Curitiba. E o que a gente vê é isso, é um Palmeiras muito mais ativo, podendo vencer a partida na hora que quisesse, e aí aproveitou duas oportunidades no jogo. O João Paulo nada pôde fazer, enquanto o Santos conseguiu tirar apenas uma defesa do Everton e não machucou tanto assim a equipe palmeirense. Mais uma derrota que deixa o Santos ainda na parte de baixo da tabela, lutando contra o rebaixamento. E o Palmeiras, mesmo que com chances mínimas, segue sonhando com o título brasileiro e também com as 4 próximas partidas antes da grande final do dia 27, lá no Uruguai, na Libertadores contra o Flamengo. Barreto. A gente estava até falando disso aqui, né? Como o Palmeiras tem se preparado com mais tranquilidade para essa final da Libertadores, né? O time parece estar mais encaixado, com menos pilha para alcançar o Atlético, né? Eu acho que evoluiu nas últimas rodadas, né? A gente até falou disso na semana passada, o quanto o Palmeiras passou para a final ainda pressionado, porque na semifinal contra o Galo, inclusive, houve muitas críticas no primeiro jogo, né, do Palmeiras. Aí o segundo foram 2 empates, né? E o Palmeiras passou pelo gol. E aí depois estava numa sequência, né, de Campeonato Brasileiro que não conseguia vencer nem convencer. Aí começou a vencer sem convencer e agora eu acho que vence e convence. E eu acho muito interessante as soluções que o Abel vai arrumando para o time, né? Um time que antes a gente falava, não produz muito ofensivamente. Ele não só estava conseguindo já encaixar quando o Scarpa só entrava no segundo tempo, né? Fez um jogo, por exemplo, contra o Sport, que o Palmeiras finalizou mais de 30 vezes e produziu de várias formas, né? Não só em contra-ataques, mas em criação, tendo um pouquinho mais de posse e também nas bolas paradas, que são xodó do Abel, ele treina muito isso. Eu acho que ontem a gente tem visto agora o Veiga e o Scarpa juntos, mas não são os dois, né, na meia de criação ali, fazendo a mesma função. Porque o Abel tinha até falado sobre isso, né? Por que não jogavam juntos? E aí ele explicou, eu gosto de um 5, um 8 e um 10 e tal, e os dois fariam uma função de 10, e falou sobre o comprometimento do Scarpa sem a bola. Do jeito que jogou ontem, jogou Dudu aberto pela esquerda e o Scarpa aberto pela direita e o Veiga centralizado, né? Sem a bola, ele fazia a primeira linha de marcação junto com o Rony, e com a bola ficava muito livre para flutuar. E o Scarpa pela direita. E muitas vezes o Veiga se associando ao Scarpa por aquele lado. E o Scarpa teve muito comprometimento defensivo também, né? De fechar os espaços pelo lado. O Santos gosta de ativar a velocidade, né, pelos lados, e o Scarpa teve um comprometimento ontem interessante. Então, eu acho que ele está conseguindo encontrar as formas de jogar. Inclusive, no primeiro gol, que foi anulado, né, foi um lance que o Everton repõe a bola para o Dudu ali. E, aliás, o Everton é um capítulo à parte do Abel. Eu lembro muito de uma entrevista no fim do ano passado
que o Abel falou sobre como o Guardiola fez o Henderson ser muito importante, né, no time dele pela saída curta e a saída longa. Saída curta para atrair a defesa adversária e depois, em determinados momentos, ele consegue o passe longo, né? Não é um chutão, é um passe longo e o Everton está fazendo isso muito bem. E no primeiro lance do gol, que foi anulado, o Abel estava pedindo, né, na reportagem o pessoal falou, tá pedindo para abrir o campo, e aí o Dudu tá muito aberto pela esquerda e o Scarpa muito aberto pela direita. E aí ele repõe a bola para o Dudu, abre-se um espaço no meio que o Rony ataca e faz o gol, que acabou sendo anulado. Enfim, teve até discussão se teria sido mal anulado, mas acho que o Palmeiras fez uma partida absoluta ontem.